Uma vez passou pela cabeça quem é que de fato puxa as cordinhas da economia no dia a dia? Sabe, quem mexe nos pauzinhos para controlar os altos e baixos? Bom, a resposta se resume a duas alavancas muito poderosas. De um lado, a política monetária, que fica ali nas mãos dos bancos centrais, e do outro, a política fiscal, controlada pelos governos. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar direitinho como essas ferramentas funcionam e como, no fim das contas, elas mexem com o nosso bolso. E para começar, vamos direto ao ponto com um dilema bem real. Pensa no seguinte cenário: o governo resolve aumentar os impostos. A gente sabe que isso tende a dar uma segurada na economia. A pergunta é, se o comando do Banco Central estivesse em jogo, qual seria a melhor jogada? Aumentar a grana em circulação, diminuir ou simplesmente não fazer nada e ver no que dá? Guarda bem essa pergunta porque até o final a resposta vai fazer todo o sentido. Então, como o nosso material de referência já mostra, a economia no curto prazo é tipo um cabo de guerra entre duas forças principais. A primeira é a política monetária, pilotada pelo Banco Central, que decide quanto dinheiro vai ter no sistema. A segunda é a política fiscal, que nada mais é do que o jeito que o governo administra seus gastos e os impostos que a gente paga. O interessante é que ambas têm o poder de mexer com a chamada demanda agregada. É o nome técnico para uma coisa simples, a quantidade total de bens e serviços que todo mundo na economia quer comprar. O grande desafio, claro, é usar essas duas alavancas para manter a economia nos trilhos, de forma estável. Vamos começar nossa análise pela primeira alavanca, a política monetária. Como é que o Banco Central, seja o Federal Reserve lá nos Estados Unidos ou o nosso Banco Central aqui no Brasil, como é que ele consegue influenciar milhões de decisões econômicas ao mesmo tempo? A ferramenta principal, como a gente vai ver, é o controle que ele tem sobre o preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. E para entender isso, a gente precisa recorrer à teoria da preferência pela liquidez do Keynes. A ideia central é bem direta. A taxa de juros é, na essência, o preço que se paga para ter dinheiro na mão. E essa taxa se ajusta sozinha para garantir que a quantidade de moeda que o Banco Central coloca no mercado seja exatamente a mesma quantidade que as pessoas e as empresas querem ter. É um equilíbrio. Olha só, esse slide mostra o mecanismo em ação. Tá vendo essa linha vertical? Essa é a oferta de moeda, que o Banco Central determina. Ele fixa e pronto. Agora, olha para a linha inclinada. Essa é a demanda. Mas por que ela é inclinada para baixo? Simples. Pensa comigo. Quando a taxa de juros está nas alturas, deixar dinheiro parado na conta corrente custa caro. É o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, todo mundo prefere investir. Agora, quando os juros caem, esse custo diminui. Aí as pessoas ficam mais tranquilas em manter o dinheiro mais acessível. O ponto de equilíbrio da economia é exatamente ali, no cruzamento dessas duas linhas. E essa imagem aqui ilustra essa cadeia de eventos de uma forma perfeita. No painel A, o Banco Central decide aumentar a oferta de moeda. Repara que a linha vertical se move para a direita. O resultado imediato? A taxa de juros de equilíbrio cai. Agora, olha o efeito cascata disso no painel B. Com juros mais baixos, o crédito fica mais barato. Esse é um convite para as famílias consumirem e para as empresas investirem. E o resultado de tudo isso? A demanda agregada da economia inteira aumenta e a curva dela se desloca para a direita. Então, resumindo, o ponto crucial é esse. A política monetária não é mágica. É uma sequência de causa e efeito. O Banco Central mexe na quantidade de dinheiro em circulação para fazer a taxa de juros se mover. E essa taxa de juros, por sua vez, serve como um incentivo ou desincentivo para o gasto e para o investimento, impactando toda a economia. Simples, né? E, ao mesmo tempo, muito poderoso. Muito bem. Agora vamos mudar de lado e analisar a segunda alavanca para ver como ela se encaixa nessa história toda. A política fiscal. Aqui a gente está falando do domínio dos gastos e impostos do governo. A política fiscal opera basicamente com duas ferramentas principais. A primeira são os gastos públicos. Sabe, quando o governo constrói uma estrada ou compra computadores para uma escola, ele está injetando dinheiro direto na economia. E isso, claro, impulsiona a demanda agregada. A segunda ferramenta são os impostos. Quando o governo corta impostos, ele deixa mais dinheiro no bolso das famílias e das empresas, o que naturalmente incentiva todo mundo a gastar e investir mais. Só que aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Um aumento de, digamos, 20 bilhões nos gastos do governo não significa automaticamente um aumento de 20 bilhões na demanda agregada. Na verdade, entram em campo duas forças opostas, bem poderosas, que disputam para ver qual vai ser o impacto final. É isso mesmo. De um lado, a gente tem uma força que amplifica o impacto inicial do gasto, e do outro, uma que diminui. É uma verdadeira batalha entre o que a gente chama de efeito multiplicador e o efeito deslocamento, que também é conhecido pelo termo em inglês crowding out. Vamos começar pelo efeito multiplicador. Funciona assim.
Quando o governo gasta, esse dinheiro vai parar no bolso de alguém. Pode ser de uma construtora ou dos funcionários dela. Essas pessoas, por sua vez, vão gastar uma parte dessa grana nova, que vai virar a renda de uma outra pessoa, que também vai gastar. E assim por diante. É um efeito dominó que acaba amplificando, e muito, o gasto inicial do governo. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o poder desse multiplicador. Um gasto inicial do governo de 20 bilhões de reais já causa um primeiro empurrão na demanda. Mas a história não acaba aí não. Esse dinheiro extra circulando gera mais consumo, o que cria aquele efeito em cadeia que a gente falou, e o impacto inicial vai se ampliando, empurrando a curva de demanda ainda mais para frente. No fim das contas, o resultado é bem maior do que o gasto original. Agora, vamos para a força oposta, o efeito deslocamento. Lembra que o aumento da renda faz as pessoas quererem ter mais dinheiro na mão? Pois é, isso aumenta a demanda por moeda. Se o Banco Central não fizer nada para aumentar a oferta, adivinha? A taxa de juros sobe. E juros mais altos desanimam o investimento privado. Ou seja, de certa forma, o gasto do governo acaba expulsando, ou, como o nome diz, deslocando o investimento que viria do setor privado. Então, para a gente resumir essa disputa, o efeito multiplicador trabalha para expandir a demanda agregada, enquanto o efeito deslocamento trabalha para contrair. O resultado final de um aumento nos gastos do governo vai depender de qual desses dois efeitos acaba sendo mais forte no final do dia. Ok, agora que a gente já entendeu como funcionam as duas alavancas e as complexidades de cada uma, podemos finalmente juntar todas as peças e ver como elas interagem para buscar aquele tão sonhado equilíbrio. Então vamos repassar a sequência completa, passo a passo. 1. O governo aumenta os gastos, impulsionando a demanda. 2. Isso eleva a renda geral, o que faz a demanda por moeda subir. 3. Com a oferta de moeda parada, as taxas de juros sobem. E 4. Esses juros mais altos acabam reduzindo o investimento privado, o que neutraliza uma parte daquele estímulo inicial. É uma dança bem delicada. Isso tudo nos traz de volta, finalmente, a nossa pergunta lá do começo. O governo aumentou os impostos. Agora a gente já sabe que isso tende a diminuir o consumo e a contrair a demanda agregada, podendo até levar a uma recessão. A questão é, o que o Banco Central deve fazer? E aqui está a resposta para o nosso dilema. A solução é coordenação. Para combater o efeito negativo do aumento de impostos, o Banco Central pode e deve agir na direção contrária. Ele pode aumentar a oferta de moeda no mercado. Essa ação faz as taxas de juros caírem, o que estimula o investimento e o consumo, empurrando a demanda agregada de volta para onde estava. É a prova de que as duas alavancas, quando trabalham juntas, podem manter a economia em equilíbrio. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gestão da economia, com essas duas alavancas tão poderosas em mãos, talvez seja menos uma ciência exata, cheia de fórmulas precisas e muito mais uma arte. Uma arte delicada de antecipar efeitos, de medir forças opostas e de buscar incansavelmente o equilíbrio.